A primeira coisa que ele ministrou, quando eu acordei, ele pediu para que eu fosse até a cama do meu filho, deitasse lá com ele e abraçasse. Que eu ficasse abraçado. Aí eu obedeci e fui. E eu fazia carinho no meu filho. E ele dormindo. E eu falava assim: levanta, filho. E ele dormindo, parecia que estava dormindo. E aí de novo. E aí Deus falou assim: muitas vezes com vocês, filhos, é assim. Eu estou junto com vocês. Eu estou tocando em vocês. Só que vocês não estão percebendo a minha presença. E eu estou perto de vocês. Eu estou muito perto. Eu estou em vocês. Eu criei vocês. Eu amo a cada um de vocês. Não é porque vocês não me percebem que eu deixo de estar junto com vocês. Senhor, eu não me importo se eu toco em vocês e vocês estão dormindo, se vocês percebem ou não minha presença, porque eu nunca vou abandonar vocês. Eu nunca vou abandonar. Eu já disse na minha palavra que aquele que vem a mim eu jamais lanço fora. Vocês não compreendem ainda o meu amor. Vocês não sabem como é o meu amor. Aleluia, Senhor. Louvado seja o teu santo nome, Pai. E aí ele ministrava como entrar no reino de Deus. Um filho, ele não se preocupa com aquilo que é próprio dos pais. Fazer compras, pagar contas. É o pai que vai providenciar todas as coisas. O filho, ele não fica pensando nisso. O filho, ele crê que terá o que precisa. Depois ele ministrou sobre a correção dos filhos. Quem tem filhos naturais ou espirituais, não deve ser impondo, brigando, mas deve ser falando. Deus, ele não grita, ele não impõe, ele não briga com a gente, ele fala. Tanto que quando Moisés tinha que fazer um negócio, ele falou: fale a rocha, fale a Cristo. Assim você vai fazer. Ele é o nosso exemplo. Você vai falar com seus filhos. Deus tem me levado a fazer coisas que eu critico nos meus filhos. Sentado em uma mesa, muitas vezes nossos filhos parecem que têm visão de raio-x. Eles têm que pegar um copo que está lá e tem um monte de outros copos cheios na frente, uma garrafa de suco. Eles acham que eles têm visão de raio-x e acham que não tem nada na frente. Então ele vai e derruba tudo que está no caminho e as coisas caem. E eu brigava com os meus filhos por causa disso. Quando saía do banho, saía pelado naquele frio, descalço. Não faz isso, ele começa a brigar. Às vezes eu falo com ele, parece que ele está no mundo da lua, ele não ouve. Aí você repete a segunda vez, ele também não ouve, ele continua no mundo da lua. Só que Deus tem permitido que eu faça isso, coisa que eu nunca fiz. Eu ando derrubando o copo, exatamente como meu filho faz. Saí do banho, reparei que eu estava com o pé descalço também, do mesmo jeito que meu filho. Daí ele falou assim, ministrou sobre a trave nos nossos olhos.
Muitas vezes a gente critica algo em alguém que está próximo da gente, mas a gente não está vendo o que a gente faz, a trave que está nos nossos olhos. Deus não é um Deus de julgamento, Ele é um Deus de amor. O filho, muitas vezes, ele só quer atenção e carinho. Ele não está preocupado com dinheiro, não está preocupado se vai de carro, se vai de ônibus. Ele quer só atenção e carinho. Para entrar no reino, nós temos que ser como criança, diz a Bíblia. Como que a criança fica quando quer alguma coisa? Todos que têm filhos aqui sabem, ele fica assim, ó, dá, pai, pai, pai. Ele insiste e até importuna. E aí ele dá. No reino, a criança, quando recebe algo do pai, ela fica feliz. Ele diz que para a gente entrar nesse reino de Deus, a gente precisa ser como criança. Isso foi o que ele ministrou hoje sobre filho, né? Como ser filho, isso vai ter na aplicabilidade na nossa vida, com os nossos filhos naturais e na nossa vida com Deus, que nós somos filhos. A gente nunca pode esquecer disso. Depois ele falou sobre casamento. Ele falou assim, ó, como que era o seu casamento antes de eu chegar na sua vida? Era vazio, ele era conduzido da forma como eu achava melhor, da forma como eu vi meus pais conduzindo o casamento deles, indiferença, briga, traição, divórcio. Muitas vezes a gente repete condutas que a gente viu dos nossos pais. E tem também a parte de Satanás, que ele sempre vem para fazer a mesma coisa, para destruir, como ele vem ceifando uma família, vício de drogas, outra família vem com vício de bebida, outra com nenhum casamento dá certo. Satanás, ele trabalha por legalidade e ele repete. Meu pai saiu de casa quando eu tinha 3 anos e meio. Eu saí de casa quando meu filho mais velho tinha 3 anos e meio. Mas quando a gente se achega a Cristo, isso é quebrado. Aí ele falou assim, o que eu fiz no seu casamento? Ele transformou, quando eu coloquei o meu casamento nas mãos dele. Onde havia cobrança, passou a haver incentivo. Casamento é a melhor forma de nós aprendermos a amar como Ele nos ama. Hoje minha esposa está com uma hérnia de disco, ela não consegue cortar a unha do pé dela. E ela está com vergonha, ela falou, eu tenho vergonha de te pedir para me cortar minha unha. Deus, ele sempre trabalha em 2 partes. Ele vai trabalhar na pessoa que precisa da ajuda e da pessoa que está ajudando. E isso é forma dele nos abençoar, dele nos transformar à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Ela orgulha em pedir, né? Se julgar incapaz. Eu aprendendo a servir, a amar. Ele falou também sobre a função do Espírito Santo, que é quem Jesus mandou para estar conosco até a consumação dos séculos aqui nessa terra. Ele convence da justiça, do pecado, do juízo, ou seja, de que nós somos pecadores e que necessitamos de Cristo. Mas ele também
É instrumento de Deus para nos transformar a imagem e semelhança de Cristo, a estatura de Cristo. E o amor dele ninguém consegue medir o tamanho, a profundidade, a largura. Depois ele me fez lembrar algo que eu estava tomando um banho e eu ia num restaurante e ele falou assim: fala para o garçom Efésios 6, 7 e 8. Eu já falei para vocês aqui uma vez, que diz assim: em tudo quanto façais, faça como para o Senhor, porque dele recebereis a recompensa. Então, como a gente falou, se a gente aperta um parafuso, você não está apertando para a Somave, você não está apertando para mim, você não está apertando para o óleo, você está apertando para Deus. Quando você varre, vai estar varrendo para Deus. Quando eu administro, estou administrando para Deus. Quando a Marta serve um café, ela está servindo para Deus. Eu nasci numa família, pode se considerar rica, classe A ou B. Falei que só ia trabalhar com 18, falava para minha mãe assim: eu não pedi para nascer. Não pedi para nascer, se não foi bom fazer, agora aguenta. Olha o que eu falava. Com 14 anos eu fui descarregar caminhão. E eu não aguentava pegar as coisas pesadas, com esse físico que eu tenho musculoso. E aí eu descarregava tudo que era leve, que era 90% do caminhão, e os caras pegavam 2 coisinhas, terminavam em 10 minutinhos. Eu ficava 1 hora e pouco lá. Era o que eles trocavam comigo. E eu estava feliz da vida fazendo isso. Com 16 fui office boy. Em tudo, dando graças, assim. Não era cristão, mas sendo grato por aquilo que eu tinha. Depois eu me formei. Com 22 anos eu estava formado. Já era advogado, estava na segunda fase de um concurso de promotor. Muitos advogados sonham em passar da primeira fase. Com 22 anos eu estava na segunda já, mas não tinha emprego. Fui trabalhar no fórum, carregando processo, serviço braçal. Trocando em miúdos. O que vocês fazem aqui hoje? Foi isso que eu fui fazer no fórum. Fui carregar processo, mas eu tinha uma qualificação muito grande, uma capacidade muito grande. Mas eu fazia uma função abaixo daquilo, abaixo do meu título, mas eu fazia com alegria. Hoje, aonde eu estou? Quando eu cheguei aqui, eu não vou dar esse testemunho novamente, mas o Senhor me colocou ali para ser o mais alto posto da minha carreira no estado aqui, não é mérito. E hoje eu tenho pessoas que estão abaixo de mim, que eu prefiro falar ao lado, que ninguém está abaixo, mas que tem muito mais capacidade do que eu, muito mais título. O Adriel, por exemplo, tem 2 faculdades, 2 ou 3 pós. A Alessandra são mais capacitados em títulos do que eu, mas eu estou coordenando eles. Mas Deus me colocou aqui, mas Deus colocou vocês aonde vocês estão. Para quê? Deus trabalha sempre em 2 pontas. Às vezes Ele vai colocar alguém que não tem instrução acima de você, vai colocar você com instrução abaixo, para reconhecer que Ele é Deus. A Helena também tem faculdade. Deus, Ele sempre vai trabalhar, só que nós vamos ter olhos de ver ou não o trabalhar de Deus na nossa vida. Jesus, ele precisou ficar quanto tempo no deserto? 40 dias. Ele passou rápido as provas que ele precisava passar. Moisés, quando tirou o povo do Egito, o povo continuou murmurando, ficaram 40 anos. Você vê, 40, o número é igual, só muda os anos. Um é dias, outro é anos. Entre o Novo Testamento e entre o Velho e o Novo Testamento, teve um período de tempo onde Deus não falou. Foram 400 anos. Então, 40 dias, 40 anos, 400 anos.
Então nós vamos dar as respostas. Deus ele aguarda o filho aprender. Vou dar um exemplo. Adianta dar uma Ferrari para um menino imprudente de 16 anos? Ele vai acelerar, ele vai acertar o primeiro poste. Ele não dá, porque o filho não está preparado. E os caminhos do Senhor são muito mais altos do que os nossos. Muito. A gente não consegue compreender. Se a gente tenta entender, dá problema. A não ser quando o Senhor fala e a gente consegue entender. É você que dirá o quanto tempo dura seu deserto. Quando o filho aprende, quando o filho é aprovado, ele avança para a próxima etapa, a próxima fase. E Deus sempre mostra que Ele está no controle de tudo. Os caminhos dele são mais altos do que os nossos. Temos que em tudo dar graças. Deus é Pai. E aí Ele falou até com o carro do CT comigo hoje. Ele falou: eu não sou como esse carro do CT, que fica esperando você passar com a roda em cima da faixa, parar na faixa, ou vazar o farol, para te dar uma cacetada, te dar uma multa. Estava indo com ele para lá e o Senhor me lembrou que Ele falou também do testemunho de dar. Ele diz na Bíblia que dar é melhor do que receber. Quando Ele dá, Ele está trabalhando em duas pontas. Ele está vendo o coração de quem está dando, está vendo o coração de quem está recebendo. Trabalha o orgulho em um de receber, trabalha às vezes a avareza no outro em dar. E Ele me lembrou: eu emprestei uma quantia que eu nem vou falar o valor aqui, para 2 casais na igreja. Eu vou pagar 10 anos essa quantia de empréstimo. E eles não têm condição de me pagar. Isso aí eu não faço nem para parente, mas eu fiz porque Deus mandou. E não me pagaram. É uma quantia muito grande. E aí, não dá nem para... E bom é que Deus ele tirou isso que não me dá nem dor no coração, porque eu fiz em obediência ao Senhor. Aí chegou num jejum, ele falou assim: pega R$200 e dá para fulano. Quem era esse fulano? O que está me devendo. E eu fui lá e dei, a pessoa ficou olhando. Deus ele quer ver o quê? O meu coração, a minha justiça própria. Não, está me devendo, como que eu vou dar alguma coisa? Quando você empresta alguém ou dá para alguém, você dá para o Senhor. E a pessoa que recebeu, ela falou: Deus está trabalhando na minha vida. Deus está me ensinando a graça, que é receber um favor imerecido, que é o sacrifício dele. É graça. Ou você tem como pagar o sacrifício de Cristo na cruz? Alguém tem aqui? Mas não dá nem para pagar um pouquinho? Pagar um lado da madeira? Não dá, né? E tudo que a gente pede, Ele dá, porque Ele é Pai. Às vezes Ele segura porque sabe que não é melhor para nós nesse momento, mas se a gente pedir tanto, esmurrar, que Ele diz que Ele dá. Aí depois você colhe a consequência. Às vezes na sua vida, durante aqui na terra, eu sempre quis ir para uma casa, Ele deu com um propósito, mas Ele deu no momento certo. Mas aumentou o quê? Aumentou a conta de luz, aumentou a conta de água, aumentou o IPTU, aumentou o tempo que eu tenho para limpar a casa. Então, foram essas coisas que Deus ministrou hoje para a gente partilhar aqui. E isso aqui é apenas, como eu falei, é o começo. Ele começou a falar com a gente agora, né, hoje de manhã, mas Ele vai falar com vocês no particular, quando vocês buscarem Ele, colocar diante dele todas as situações, aí Ele começa a agir. Enquanto nós acharmos que a gente pode com a nossa força fazer algo, Ele vai esperar. Ele fala assim: nem por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Amém? Amém. Glória a Deus.